O tema de hoje é dinheiro, à luz da Bíblia. Por que falar sobre esse tema? Você sabe que Jesus falou muito desse tema? E se Jesus falou, é bom que nós possamos ouvi-lo. E eu vou falar sobre o que Jesus falou sobre esse tema. Você sabe que só tem um tema que Jesus falou mais do que dinheiro. Dinheiro é o segundo tema. É sobre o reino de Deus. E o segundo tema mais falado por Jesus não é oração, não é fé, é sobre dinheiro. Por que será, hein, gente? Você acha que dinheiro é algo importante? Quem acha que é importante? Levanta a mão. Maioria. Você acertou. Porque se não fosse tão importante, Jesus não teria dado tanta ênfase. Em primeiro lugar, é importante que saibamos que Jesus insistiu, né? Jesus falou muitas vezes sobre dinheiro e ele insistiu nesse tema por algumas razões. Primeiro, porque dinheiro é um tema espiritual e não material. Jesus ele nos ensina sobre dinheiro porque o dinheiro traz um poder espiritual em si. E esse poder espiritual quer atrair para si adoração. É por isso que Jesus fala sobre o dinheiro. Em Lucas 16:13, nós vemos as palavras de Jesus com referência a esse desejo de fazer do dinheiro o seu Deus. E diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas versões, não podeis servir a Deus e a Mamon. O que Jesus quer dizer aqui? Ele está falando sobre uma guerra de adoração. Há no reino espiritual duas forças que se opõem e lutam contra si para ganhar o seu coração, que é Deus e o dinheiro. Mamon, traduzido por riquezas, é um Deus que se devota, que se refere a tudo de material, riquezas, dinheiro, posses. E aqui ele diz assim: você tem que escolher quem é que você vai querer adorar. E aqui ele diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando ele diz assim, não podeis, ele quer dizer, não é possível, não tem como se dividir, não há divisão. Se você acha que você está dividido, você já fez uma escolha, você já escolheu Mamon e as riquezas, porque Deus não divide a adoração com ninguém. Amém? Quando Deus libertou Israel do jugo do Egito e levou até o Monte Sinai, e deu àquele povo a sua lei, o seu código de regras, para que aquele povo pudesse adorar ao Senhor e a Ele se devotar em adoração. O primeiro mandamento, Deus disse: não terá outros deuses diante de mim. E isso continua valendo para hoje. O primeiro mandamento mais importante que Deus listou para o homem, para a humanidade é: você tem que escolher a quem você quer servir. E Jesus falou: vocês têm que decidir quem que vocês querem servir. Ou a Deus ou ao dinheiro. Porque é impossível você se dividir entre eles. Tem que ter uma escolha. Você tem que descer para algum dos lados. O dinheiro, ou riquezas, Mamon, ele quer ter o primeiro lugar no seu coração. Nós
observando a palavra de Deus, vemos que Jesus falou muitas coisas sobre o perigo do dinheiro. Ele instruiu como lidar com o dinheiro. Mas eu vou ler um texto que Jesus, ele tem um encontro com um jovem. Eu acho que vocês talvez já conheçam essa história. Um jovem rico que vai até Jesus para falar exatamente sobre adoração, sobre salvação. E Jesus tem uma conversa com ele. Eu vou ler aqui para vocês. E depois que Jesus conversa com eles, e ele vai embora, ele continua o assunto com seus discípulos. Então vamos ler lá o texto que está lá em Mateus 19, 16 a 22. O jovem rico. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Está falando de salvação. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava se referindo aqui aos 10 mandamentos. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Olha que coisa, que confronto. Aqui foi um confronto espiritual para ganhar a vida desse jovem. Esse jovem deve ter sido impactado por Jesus, pelos seus milagres, pelos seus ensinamentos, e foi até ele reconhecendo que ele era um mestre. E chamou: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou: observa os mandamentos e anda no caminho do Senhor. Aí ele falou: mas eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Ou seja, era um jovem temente. Aí Jesus falou assim: só falta uma coisa para que você seja pleno em Deus, para que você seja perfeito. Aqui a palavra perfeito é inteiro. Só falta uma coisa para você ser inteiro do Senhor. O que é? Ele perguntou. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Por que será que Jesus falou isso? Ele é contra as riquezas? Não. Deus não é contra as riquezas. Deus, que é dono do ouro e da prata, quer abençoar os seus filhos. Mas Ele não quer que os seus filhos tenham seu coração nos seus bens e nas riquezas e nas bênçãos materiais que o Senhor concede a nós. Então ali Jesus discerniu o que havia no coração daquele jovem. Aquele jovem amava aquilo que ele tinha. E Jesus então falou: você tem que fazer uma escolha. A que Deus você quer servir? Se você quer servir a Deus ou as suas riquezas. Porque você precisa decidir agora. Vai, vende tudo que você tem e vem e me segue. E ele saiu triste porque ele tomou a sua decisão. Então aqui você percebe que Deus, Ele quer o primeiro lugar no nosso coração. E essa luta foi travada pelo coração daquele jovem. E é uma pena que ele não soube abrir mão do seu amor às riquezas. Você já imagina o que teria acontecido depois? Que história fantástica esse jovem teria tido com Jesus? Pode ser até que ele tenha, Deus devolvesse a ele todas as riquezas, não é?
A gente não sabe qual seria a continuidade, mas por certo ele teria herdado a vida eterna, que era a pergunta que ele fez para Jesus. Jesus falou: para isso você tem que dar o primeiro lugar para mim, porque senão não vai valer. E Deus diz isso a nosso respeito também. É incrível como somos seduzidos pelas coisas que possuímos. Além de usufruir o que é muito bom, as coisas que temos, o dinheiro, ele nos empodera, dá uma sensação de controle sobre as circunstâncias. É ou não é? O dinheiro é uma moeda de valor para o mundo, mas não para Deus. E à medida que é uma moeda de valor para o mundo, muitas vezes a gente quer adquirir e quer ter muito dinheiro para que sejamos valorizados pelas pessoas do mundo. Quando o verdadeiro valor que devemos buscar é o valor que nós devemos ter diante de Deus. Amém? Eu me lembro uma vez que um irmão da igreja chegou lá na nossa casa, para o Lamartine, e queria que o Lamartine ficasse com o carro dele. Ele, na verdade, tinha um carro muito caro. Eu nem sei que carro era, se era um Porsche, era um carro assim esportivo caríssimo. E ele comprou aquele carro, e ele é crente. E ele falou que toda vez que ele entrava naquele carro, ele se sentia tão poderoso, tão importante, que ele percebeu que aquilo estava se tornando muito importante para ele, e que poderia ser um risco. Então Deus falou, ele sentiu no coração: eu vou vender esse carro. E ele vendeu o carro e deram de volta um carro lá, que na época era um Audi A5. E aí ele chegou lá, bateu lá na portaria do nosso condomínio e falou assim, e entrou, deixamos ele entrar, e ele falou assim: olha, Deus mandou Lamartine te dar esse carro é teu, não é para dar para mais ninguém. Aí o Lamartine falou: mas não tem condição de pagar esse carro. Ele falou: não, Deus falou que é seu, você vai me pagar como você pode, na velocidade que você pode, como você pode, esse carro é teu. Deus mandou trazer aqui. Foi uma das experiências que a gente teve, porque um dia a gente estava sentado na sala, eu e o Lamartine conversando, e ele falou: eu queria esse carro esse ano, e era exatamente o carro que Deus mandou o irmão trazer lá na nossa porta. A gente sentou, desejou, e Deus trouxe na nossa porta. Gente, por isso que é bom não ter o primeiro lugar, dar o primeiro lugar do nosso coração para as riquezas, porque às vezes você pode ter, pode não ter, mas se você dá o primeiro lugar para Deus, os seus desejos Deus satisfaz, e aí você usufrui daquele bem com muita alegria, porque você sabe que Deus que levou até você. Mas eu contei essa história para dizer que muitas vezes, quando a gente adquire coisas, essas coisas passam a ter o primeiro lugar no nosso coração. Eu me lembro que o David Young Cho, o pastor que tem a maior igreja evangélica do mundo, na Coreia, sei lá, chegou a ter 2 milhões, 1 milhão de membros, é uma coisa assim espantosa. Agora ele morreu recentemente. Mas ele contou que a igreja dele orava muito, havia um movimento de avivamento naquela igreja, e o povo começou a prosperar. Porque quando Deus começa a abençoar, muitas vezes vem prosperidade material. E aquele povo prosperou tanto que começou a comprar casa na praia, casa no campo, e começou a faltar na igreja, nos finais de semana. Aí ele percebeu que o povo estava sendo tentado pelas coisas, pelos próprios bênçãos que Deus tinha dado. Aí ele começou a orar. O que aconteceu? O povo, ele não pediu para que o povo perdesse, mas ele falou: Senhor, traz o povo de volta. O que Deus fez? Começou a botar as famílias em aperto. Gente, você quer ver uma pessoa buscar Deus? É ela entrar em aperto. É ou não é? Porque em aperto ela sabe que homem nenhum pode solucionar o seu problema. Situação, circunstância, então ela busca Deus. Quando seria muito melhor, quando Deus te abençoar financeiramente, Deus quer fazer isso. Dê o primeiro lugar para Deus
Honre ao Senhor Deus com os teus bens, com as primícias da sua renda. Não se iluda, não fique fascinado com aquilo que Deus te dá. Não troque o primeiro lugar no seu coração. Não acha que você pode confiar nas riquezas, ou eu digo aqui riquezas, mas nos bens que Deus te dá. A palavra de Deus diz que aquele que confia em riquezas é tolo, porque do jeito que ela vem, ela pode ir. Mas Deus não. Deus é sempre fiel a você. E você pode ser infiel, mas Deus não muda no seu caráter. Ele está sempre ali com você, se você der o primeiro lugar a Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Mas a conversa continuou. Aí os discípulos falaram. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem poderá ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém? Continuando a conversa, Jesus falou: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil um rico se converter. Por quê? Porque ele se sente amparado pelo poder da riqueza. Porque a riqueza dá estabilidade. Ele se sente mais importante que os outros. Ele não se fragiliza. Ele dá o primeiro lugar no seu coração. Então é muito difícil. A gente pode ver como é difícil. Aí, os discípulos ficaram maravilhados com essa palavra. Por que eles ficaram maravilhados com essa palavra? Você já entendeu isso? Eles ficaram maravilhados porque a mente do judeu é a seguinte: se você é rico, é porque você é abençoado por Deus. Se você é pobre, é porque você não tem a bênção. Então, para os discípulos, eles disseram: puxa, mas se um abençoado, homem rico, é difícil entrar no reino dos céus, que dirá nós pobrezinhos aqui? Entendeu? Porque o rico, na mentalidade deles, é aquele favorecido, é o abençoado. Vocês lembram da história de Jó? Quando Deus permitiu que Satanás fosse prová-lo, que ele perdeu todas as suas riquezas, os amigos dele, foram lá exortá-lo, dizendo: você está em pecado, porque a mentalidade deles é: se você perdeu tudo, é fruto do pecado, do teu pecado. Essa é a mentalidade deles, e a gente sabe que não é assim para Deus. Deus pode te abençoar, te dar muitos bens, mas Ele pode permitir que você passe por algum revés, até para te ensinar coisas. Mas assim como aconteceu na vida de Jó, que depois que ele passou na prova, ele teve 4 vezes mais tudo que ele perdeu, Deus também restitui no momento que você passa pela prova. Amém? Então não pense que se você estiver passando algum problema financeiro, é o final da tua história, não. Busque a Deus, que Deus pode reverter a sua história assim que você aprender a lição. Amém? E aí, ele disse que... Aí eles disseram: puxa vida, é muito difícil. Mas Jesus deixou muito claramente: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. E eu acho incrível que Jesus fez uma declaração dessa, que é tudo possível para Deus, no momento que ele fala da conversão de um rico. Não é? A gente acha que um rico todo poderoso nunca vai se render a Deus, porque ele nunca vai precisar. Mas Deus sabe como conquistar o coração de qualquer pessoa. E sabe conquistar um coração de um rico. E para Deus não há impossíveis. Então Deus alcança o pobre, Deus alcança o médio, classe média, Deus alcança o rico. Porque Deus ama a todos. Amém? Para Deus não há impossíveis.
no que se concerne à sua vida material e ao seu coração, à sua adoração. Mas eles continuaram a conversa. Então lhe falou Pedro: e nós, que tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Pode aplaudir. Vocês perceberam que essa conversa é sobre salvação? Desde o começo. E ele continua dizendo, Pedro falou: Senhor, mas diferente desse cara aqui que não quis deixar vender as coisas e te seguir, nós deixamos tudo. Né? Pedro era um pequeno, eu não sei se era pequeno ou médio empresário, ele era pescador. Ele era sócio de João e Tiago. Ele tinha ali uma pequena empresa. Pedro, não sei se era pequeno ou se era média. Tinha os cobradores de impostos. Mateus era um cobrador de impostos. Tinha posição, provavelmente, né, no meio do povo. E muitos discípulos eram importantes. E eles deixaram tudo para seguir Jesus. E eles falaram: e nós? Diferente desse que não abriu mão, nós abrimos mão. E o que o Senhor fará por nós? Jesus fez uma promessa. Ele disse assim: vocês abriram mão aqui. E Jesus sabia o fim que todos deles iriam ter. Porque Jesus um dia se perguntou a eles: vocês estão dispostos a tomar o cálice que eu vou tomar? Que era o cálice do sacrifício. E eles aceitaram tomar. E todos morreram de morte sacrificial, com exceção de João, que para mim tomou o cálice o dia que Jesus estava crucificado, tomando o cálice amargo da sua morte. João, o único discípulo que estava ali, na minha opinião, ele tomou ali com Jesus. Por isso que foi o único que não morreu com morte sacrificial. Mas isso é um parênteses aqui. Mas ele falou assim: tudo que vocês deixaram, vocês terão muitas vezes mais. Aqui nesse texto não cita, mas no outro texto sinótico fala: vocês terão 100 vezes mais nessa vida. E eles tiveram. Eles foram muito prósperos. Vocês lembram? Quando a igreja se formou, havia uma grande mover do Espírito Santo de generosidade e liberalidade. Muitos vendiam propriedades e colocavam tudo aos pés dos apóstolos. A igreja primitiva foi uma igreja riquíssima. Ela abraçava, ela sustentava todos aqueles que ali ficaram quando se converteram no Pentecostes. E Deus, durante todo o tempo, deu sustento a eles. E Jesus disse para eles: não é só não. Eu não vou dar só coisas materiais que vocês abriram mão, não. Eu vou dar poder para vocês. Um dia, quando eu sentar e reinar sobre Israel, vocês terão tronos comigo. Terão 24 tronos, junto com Jesus. 12 são os 12 apóstolos. Que para mim o 12º é Paulo. Eles vão sentar, porque eles pagaram preço e ninguém fica devendo nada para ninguém. Quando você abre mão, quando você dá o seu coração para Deus, Deus não fica devendo nada para você. Se Deus te pedir algo, Deus, Senhor. Eu fico muito feliz quando Deus me pede algo, porque eu falo: Deus, eu quero ter essa experiência contigo, porque Deus, quando Deus me pede algo, Ele tem em mente uma colheita.
Assim como esses homens que deixaram família, deixaram posições, Deus deu a eles a vida toda, o ministério todo, condições financeiras. Deus deu a eles prosperidade na sua evangelização. Deus deu a eles família, porque eles estavam sempre rodeados de pessoas para cuidar. E um dia eles vão sentar no trono com Jesus e serão glorificados, porque pagaram um alto preço. Amém? Mas vale abrir mão aqui de alguns anos, de coisas que Deus te pede para ser exaltado pelo Senhor, não é? Porque a nossa humilhação, ela é temporária, mas produz em nós um eterno peso de glória. Nossa leve e momentânea tribulação, seja ela financeira, seja ela qualquer revés que você está passando, entrega a Deus, busque a Deus, porque ela será leve diante do peso da glória que Deus trará sobre a sua vida. E ela será breve, porque durará o favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Então entrega o teu coração ao Senhor. Os ensinamentos de Jesus com relação a riquezas têm natureza evangelística. Por isso que ele falou tanto sobre esse tema. Vocês lembram de Zaqueu? Coletor de impostos, homem rico, que era corrupto. Provavelmente tinha que cobrar 10%, sei lá, 20%, cobrava 40%, ficava com 20% no bolso, ninguém era contra ele. Mas devia ter um vazio no seu coração, porque riqueza não traz plenitude para ninguém. Por isso que Jesus falou para o rico, quer ser inteiro, quer ser pleno. Se fosse assim, rico não se suicidava, famoso não se suicidava. E a gente vê pessoas riquíssimas. Eu sempre lembro da filha do Onassis, um homem riquíssimo, tirou a vida. Por que será? A riqueza não foi suficiente para mantê-la viva. Alguma tristeza profunda no seu coração ela tinha. Então, Zaqueu era assim, cobrador de impostos, riquíssimo, ouviu falar de Jesus e queria conhecer alguma coisa diferente. Vocês lembram que ele era de estatura baixa, então Jesus estava passando, ele subiu numa árvore para ver Jesus, e Jesus avistou ele e falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dormir na sua casa. E os fariseus, os religiosos ficaram incomodados, falaram, Jesus vai dormir na casa de um pecador. Aí ele recebeu a Jesus, entregou a sua vida para Jesus. E olha só a conversa que eles tiveram, Lucas 19, 8 e 9. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele foi confrontado e ele fez um compromisso, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Quando Zaqueu disse assim, eu vou dar metade dos meus bens, eu vou restituir aqueles que eu roubei. O que Jesus falou? Jesus não elogiou, Jesus disse, a salvação entrou nesta casa. Porque a generosidade que ele estava passando a viver, aquele que estava acostumado a roubar para si, pensava em si, de repente pensou no outro. Isso é um sinal da salvação, ele tinha trocado Deus do seu coração. E Jesus disse, houve salvação nessa casa. Amém? Então Jesus falou sobre dinheiro, porque dinheiro é uma entidade espiritual. E para ganhar o coração de alguém precisa precisa denunciar esse Deus que muitas vezes ocupa o coração das pessoas. Jesus falou porque ele quer alcançar o pobre e o rico. Ele quer alcançar todos. Jesus ama a todos. João 3,16 deixa isso muito claro. Porque Deus amou o quê? E ele deu quem? Para que
todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus ama todos. Ele buscou a salvação dos pobres e dos ricos. Vocês lembram quando ele estava caminhando com a multidão? Ia visitar a filha de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga, homem importante. E a multidão toda indo atrás de Jesus. Ninguém foi um obstáculo. Imagina, o Jairo precisa de assistência. Então a multidão vai lá caminhando até Jesus, em procissão para orar, curar a filha de Jairo. De repente, Jesus para a multidão, para todo mundo, e vira para os discípulos e fala assim: alguém me tocou. Aí os discípulos: mas Jesus, está todo mundo aqui em volta, Jesus, para que vamos parar? Vamos correndo lá para a filha do Jairo. Aí Jesus falou: não, alguém me tocou. E parou e olhou para a mulher que fazia 12 anos tinha uma hemorragia. Uma mulher que tinha hemorragia, sangramento, por isso era considerada impura. Uma mulher pobre, porque durante 12 anos gastou tudo que tinha com médicos. Jesus parou e ela falou: fui eu que te toquei, Senhor. Aí Jesus falou: a tua fé te salvou. Vai e fica livre do teu mal. Jesus parou a multidão para curar uma mulher pobre. Mas ele continuou a caminhada para curar a filha de um rico. Amém? É assim que nós devemos ser, amar a todos igualmente, ao pobre e ao rico, como Jesus. Porque você tem valor não pelo que você tem, mas você tem valor porque você é criatura de Deus e Deus enviou Jesus para alcançar você. É por isso que nós na ceia lembramos o sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus foi sustentado em seu ministério por mulheres ricas. Jesus não é contra a riqueza, nem prosperidade. Porque tem gente que acha que Jesus veio só para os pobres. Não, Jesus veio para os ricos também. Veio para o pobre, para o rico, veio para todos. E a gente não pode ter preconceito com nenhuma classe social econômica. Lucas 8, de 1 a 3. Fala sobre essas mulheres que assistiam Jesus. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Jesus, ele não tinha tempo de trabalhar. O trabalho dele era sair pregando e curando. E ia em comitiva. Olha quanta gente ia com ele. Ele precisava de sustento financeiro, assim como essa obra. Por que Deus quer usar você com o seu dízimo, com a sua oferta? Porque tem um grupo de pessoas aqui que cumpre esse papel e vai ser sustentado pelo seu dízimo. Então a obra, assim como Jesus foi sustentado por aquelas mulheres, a obra de Deus é sustentada por mim e por você. Amém? A gente precisa entender o que é que Jesus quis dizer com a parábola do rico e do Lázaro. Isso leva muita gente a dar um nó na cabeça. Porque quando ouve a parábola do rico e do Lázaro, as pessoas pensam assim: puxa, o pobre foi pobre aqui na terra, não teve nenhuma recompensa, então vai ganhar o céu. O rico já ganhou muitas recompensas aqui por causa da sua riqueza, então vai ganhar o inferno. E aí lê essa parábola e pensa: o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu, coitadinho, ele sofreu tanto aqui. São interpretações errôneas a respeito dessa parábola. O que essa parábola quis dizer? Primeiro, porque os estudiosos creem que não é parábola. Porque parábolas Jesus não citava nomes. E aqui Jesus citou o nome de Lázaro. Então não é parábola. É uma história, provavelmente que aconteceu, não se sabe a época. Mas havia um homem que chamava Lázaro, que em algum momento da sua vida viveu um revés. Estava ali comendo, das migalhas do rico, ficou enfermo.
E os dois morreram. O rico foi para o inferno. Mas não é porque ele era rico. Alguma coisa deve ter acontecido. Não buscava Deus. Talvez fosse um homem corrupto. E ele foi para o inferno. E o Lázaro, que devia ser fiel a Deus, foi para o céu. E aí tem uma conversa, porque o rico quer ser aliviado, né? E pede para o Lázaro molhar a sua boca, porque ele estava atormentado com o calor. E aí Abraão diz: não é possível, porque é um abismo entre nós. Aí ele diz: então envia alguém para pregar para os meus irmãos. Abraão diz: não é possível, porque ninguém volta. Eles têm ali os profetas e a palavra de Deus. Mas o que quer dizer essa parábola? Essa parábola nos ensina algumas verdades, mas uma mentira que muita gente pensa, ela não ensina. Que o rico vai para o inferno e que o pobre vai para o céu. Que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Em algum momento na história desses dois, fez com que o destino deles fosse traçado. Eu assisti aquela novela O Rico e o Lázaro. Quantos de vocês assistiram? Alguns. E eu achei muito legal o que eles fizeram para botar a história do rico e do Lázaro. O Lázaro, né, tem um amigo rico e tem um momento da história que ele volta para evangelizar o rico. Só que ele vai ajudar uma mulher que está com lepra e pega lepra. Então, naquele momento que ele chega até o rico, ele está realmente com feridas, está comendo o que o rico dá para ele, porque ele vai para evangelizar o rico e o rico não aceita a mensagem. Eles criam, né? Tem uma licença poética para criar uma história. Mas o que a gente pode tirar dessa história é o seguinte: um homem, embora tenha sofrido reveses na vida, foi um justo e foi para o céu. E o outro, embora tenha tido muitos prazeres na terra, não entregou a sua vida para Deus e foi para o inferno. E ali ele esteve um embate, porque não é possível mais, uma vez que a decisão seja tomada, você sair do céu ou sair do inferno para um outro estado, e muito menos enviar alguém para evangelizar os seus familiares. O tempo é agora. Amém? E para finalizar, eu quero dizer como nós devemos lidar com o dinheiro, então. Primeiro, avalie os seus sentimentos sobre o dinheiro. Sentimentos de medo, de insegurança, culpa. Como você vê o dinheiro? Você tem medo de ficar rico? Você tem medo de ficar pobre? Você se sente inseguro porque na sua história você passou muita dificuldade? Você precisa analisar o que você sente e buscar a cura do Senhor. Porque a gente tem que se expor aos princípios da palavra sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto muito importante. Digno de Jesus ter citado inúmeras vezes. Não tenha vergonha da sua prosperidade. Tem gente que tem vergonha da pobreza, tem gente que tem vergonha da prosperidade. Não tenha vergonha da situação que você está. Mas busque a Deus para que Deus dê direção à sua vida financeira. Uma coisa você tem que buscar de Deus, e Deus, é claro, Ele tem provisão para a sua vida. Amém? Jesus, ele disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que você vai comer, nem pelo que você vai vestir, porque o ímpio é que faz isso. Você faz parte de um reino, o reino de Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E nesse reino que Deus é rei, Ele vai prover para a sua vida. Amém? Todas as coisas te acompanharão. Entregue o seu coração a Deus. Busque as verdades e os princípios do reino e não tenha medo. Nem de ser pobre, nem de ser rico. Porque a pobreza não te acompanhará, mas a provisão de Deus. Depois eu vou falar sobre a provisão de Deus. É importante que você saiba que Deus tem provisão para a sua vida. E provisão em abundância. Para você não viver miséria que o inferno quer colocar sobre a sua vida. Dê valor real ao dinheiro. Nem condene, nem exalte. A gente não pode condenar o dinheiro. Porque com dinheiro fazemos muitas coisas. Inclusive estabelecemos o reino. E Deus quer usar o seu dinheiro. Ele não precisava, mas Ele quer fazer parceria conosco. E Ele vai te enriquecer, te fazer prosperar, para que o seu reino seja sustentado por você. Você está pronto?
Porque quando Deus conhece um coração generoso, Ele está pronto a nos dar. Quando Deus te pedir algo, entrega correndo, porque Ele tem em mente uma colheita. Tenha contato com pessoas e ajude pessoas que tenham menos que você. Vai te ajudar a não te sentir um miserável. Porque o que o diabo faz hoje, principalmente através da exposição da mídia social, é você sempre sente que você não tem o suficiente. Porque tem sempre alguém que viaja mais, tem sempre alguém que come um prato mais bem decorado, tem sempre alguém que tem um carro melhor que o seu e você se sente infeliz. Quando Deus quer que tenhamos contentamento no Senhor. Tem gratidão. Quando você levanta, fala: Senhor, obrigada pela cama que eu dormi, obrigada pelo teto que o Senhor me deu, obrigada pelo esse arroz e feijão. Tem um irmão lá que comeu lagosta, mas eu tenho arroz e feijão na minha mesa. E um dia Deus pode te dar lagosta, por que não? Amém? Tenha contato com pessoas que têm menos que você vai abrir os olhos e vai falar assim: tem que ter gratidão. A adoração passa por gratidão. Esteja disposto a abrir mão de tudo. Entre na economia do reino. A economia do reino é o seguinte: Senhor, o Senhor é rei, tudo que eu tenho é teu. Vocês lembram quando Deus introduziu o povo na terra prometida? Falou para o povo assim: olha, vocês não se esqueçam que sou eu que dá o dom de adquirir riquezas. Porque um dia vocês vão herdar coisas que vocês não trabalharam. E vocês não podem se esquecer de mim. Então você não se esqueça quando você tiver que o Senhor é que te adquiriu, te deu esse dom de adquirir riquezas. E seja grato. Entregue tudo nas mãos dele e fala: o Senhor não é o meu sócio majoritário, não. O Senhor é Senhor do meu dinheiro, o Senhor é Senhor da minha casa, o Senhor é Senhor da minha empresa, o Senhor é Senhor do cargo que eu ocupo no meu trabalho. Eu sou servo e eu sirvo ao Senhor. Se você pensar assim, você não vai ficar com medo de perder a sua casa, porque um dia Deus deu, um dia Deus pode pedir, e você abre mão prontamente, porque Deus vai ter algo muito melhor para você. Amém? Esteja disposto, entenda a economia do reino. E por último, seja generoso. Porque existe uma lei que passa especialmente pelas questões materiais. Mas tudo no reino, né? Mas passa também pela questão do dinheiro. É dando que se recebe. É plantando que se colhe uma colheita. Se não há generosidade, não há prosperidade. Mamon dá. Mamon dá para o traficante que ganha muito dinheiro porque está roubando a saúde, a paz das famílias. Mamão dá para o corrupto, que vocês já viram aí cenas de político que tem apartamento inteiro cheio de dinheiro, que não tem nem onde gastar, não tem nem onde pôr porque é rastreado. Mamão dá para eles, mas cobra a vida eterna, é um preço muito alto para ser pago. Mas Deus não, quando Deus pedir algo de você, esteja pronto, porque a generosidade vem dos céus. O Senhor Deus amou e Ele deu a Jesus para conquistar uma família. Se você tem esse coração do Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai estar pronto à generosidade. Quando Deus te pedir, abençoe. Porque Deus tem visto uma colheita. Amém? Eu vou terminar só com o último testemunho. Sempre quando a gente faz uma oferta aqui na igreja, um propósito, eu e o Lamartine, a gente sempre ora para dar o maior valor. Então, teve uma época que a gente, para dar o maior valor, vendemos uma propriedade. Dessa vez, quando a gente fez aqui, a gente entrou aqui, a gente fez uma campanha, né, financeira, e a gente colocou de R$10 até R$100.000. Aí a gente falou, a gente tem que dar o máximo, porque todas as vezes a gente dá o máximo e a gente vai dar. Então a gente deu um carro, o nosso melhor carro. E deu exatamente o valor. Meus queridos, eu pensei, eu imagino que Deus vai fazer, porque sempre quando Deus pede alguma coisa, eu falo, Deus vai fazer alguma coisa muito especial. E aquela oferta, a gente deu, acho que foi no começo do ano. No fim do ano,
aquela oferta que a gente deu foi o dízimo de uma oferta que nós ganhamos. Aquela oferta foi exatamente o dízimo de uma oferta, de uma bênção que nós ganhamos da nossa família. E eu falei, Deus, o Senhor é tremendo, porque o Senhor não deve nada para ninguém. Quando Pedro emprestou o barquinho lá para pregar o evangelho, Jesus ficou lá para se afastar da multidão. Logo que ele entregou o barquinho e falou, Pedro, pode voltar. Pedro voltou e trouxe aquele barco cheio de peixe. E Jesus pagou com juros e correção monetária aquelas horas que usou o barquinho de Pedro. Então, meu querido, aprenda a ser generoso, aprenda a entrar na economia do reino, porque aquele que é Senhor do ouro e da prata quer abençoar quem? A mim e a você, os seus filhos. Amém? Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Que a gente vai orar agora. Hoje eu falei mais tempo, acho que eu dei tanto testemunho. Mas uma vez que não temos visitantes aqui, eu quero orar para você que deve ter entregue o seu coração ao Senhor. Vamos começar a nossa oração dessa maneira. Senhor Deus, repita comigo aí baixinho no seu lugar. Diga assim, Senhor Deus, o Senhor quer o primeiro lugar no meu coração. O Senhor quer a minha adoração. Senhor Deus, eu decido agora. Eu entrego o meu coração e a minha vida ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, tira todo medo, toda ansiedade no meu coração quanto à questão financeira, quanto ao dinheiro. Senhor Deus, eu entrego agora tudo que eu tenho, inclusive as minhas dívidas. Entrega para o Senhor agora. Entrega tudo para o Senhor e diga, Senhor, o Senhor não é meu sócio não, o Senhor é dono de tudo que eu tenho. Por isso entra na minha vida financeira, restaura, Senhor Deus, que eu venha ser luz para aqueles que estão ao meu redor, que eu venha ser um bom testemunho do Deus que eu sirvo, de um Deus abençoador, de um Deus generoso. Senhor Deus, reverte agora a minha história de roubo, a minha história de escassez, e traz, Senhor Deus, a sua bênção sobre a minha vida. Se você quer receber agora o favor do Senhor, a visitação do Senhor nesta área, levante as suas mãos para os céus e o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida. Mas só faça isso se você realmente tem essa intenção, porque Deus vai entrar e vai fazer. Isso é sério, isso é aliança. Senhor Deus, em nome de Jesus, essas pessoas que levantaram a mão e que querem fazer essa aliança, esse renovar da aliança nessa questão, fiquem em pé. Diga assim, Senhor Deus, entra na minha vida agora, entra nessa área, tira toda a escassez, tira toda a pobreza. Senhor Deus, eu quero ser bom mordomo daquilo que o Senhor dá nas minhas mãos. Senhor Deus, reverte a minha história, entra agora, Senhor Deus, ensina-me, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, transforma a minha história. Eu quero ser luz, eu quero ser sal, inclusive nesta área. Senhor Deus, o meu coração é teu e eu rejeito toda ação de mamon na minha vida que me traz medo, que me traz insegurança, que me traz incredulidade. Em nome de Jesus, saia da minha vida. Senhor Deus, eu quero crer na graça e eu quero crer no favor do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você quer essa aliança com o Senhor, diga amém. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.